insatisfação dele quando coloca que perdeu a primeira comunhão da filha para estar no Brasil treinando o Palmeiras. E tudo bem, é uma perda grande, mas é a opção dele de estar no Brasil por um trabalho, e um trabalho que paga bem e que dá visibilidade, então é por isso que ele tá. E aí, Mauro, essa aí eu tenho que jogar para você. É você que tá fazendo isso com o Abel? Não, eu acho que ele que está muito sensacionalista e dramático, é ele, não é a imprensa, não. A gente gostava muito daquele Abel mais raiz que chegou aqui, dando boas entrevistas, ótimas até, falando como é que ele ia se posicionar taticamente, etc. E aí eu não sei se foi em função de ganhar os títulos, enfim, se foram as férias lá, o que ele andou vendo em Portugal, eu sei que ele volta diferente. E aí, claro, também deve estar meio amargurado, porque depois de ganhar merecidamente o que ganhou, etc., putz, Libertadores, nada maior que isso. Aí ganha a Copa do Brasil e aí perdeu 3 títulos já, né? Depois disso. Perdeu 3. Então, claro, eu queria ter ganho também, né? Então ele deve estar um pouco amargo também com isso. 4. E o Mundial, sim. Copa, Recopa e Paulista, né? Mas é que o Mundial foi antes de ter ganho a Copa do Brasil, por isso que eu considerei só na sequência pós-Copa do Brasil, né? Perdeu esses 3. E aí é o seguinte... Vão dizer que é loucura acordar enquanto outras pessoas dormem, encarar o medo e quebrar o seu recorde. Fica chateado, mas não precisa se expor desse jeito. E tá muito irritado, tudo que você falou, Dani, na beira do campo, sabe? Quase saiu nos tapa com o Lisieiro, que isso, quase invadiu o campo. São coisas que a gente não esperava dele, não esperava. Eu acho que ele tem que dar uma baixada de bola, respirar e fazer o trabalho dele, que ele é muito bom técnico, faz o trabalho dele, vai aproveitar o tempo para procurar essas alternativas que a gente está dizendo, que o time precisa ter para não jogar pelo menos 90% da partida de uma forma só e tal. E essas entrevistas, assim, eu acho que ele tem que ir na entrevista, né? Quando ele não foi, eu também não gostei, que achei que ele tem que botar a cara, ele ganha para isso também, ele tem que ir lá responder. Mas ele foi infeliz e tem sido infeliz em algumas declarações. Não é porque a gente tem vontade, não tem vontade nenhuma, ninguém tem, não é a gente aqui, a gente noticia tudo. Agora, ele não pode acabar o jogo contra o São Paulo e não admitir que o outro time foi melhor. O adversário foi melhor, é um pouco de humildade, né? Um pouco de humildade também natural. Gente, hoje não encaixou, os caras encaixaram, ganharam, ok. Diga, Djalma. Até porque, Mauro, em momento nenhum, quando o Palmeiras ganha uma Libertadores e ganha uma Copa do Brasil, eu não vi ninguém falando que o Palmeiras não mereceu, que foi injusto, que não foi merecedor da conquista. Foi merecedor, mas você está no Palmeiras, o clube que é grande, ganhou a Libertadores e acabou, não. Vai continuar e o próximo campeonato vai ter cobrança. E não ganhou principalmente, não digo nem a decisão contra o Flamengo, que foi um jogo bonito, um jogo de igual para igual, teve a chance ali de ganhar nos pênaltis, mas contra o Defensa e Justiça pecou, porque ganha um jogo fora de casa e ali no final acabou levando o gol e perdeu um título que poderia ter ganho. Um paulista que, se a gente for falar aqui de elenco um por um, a gente vai, de repente, concordar que o Palmeiras é melhor, perdeu, e a cobrança existe. Agora, não aceitar esse tipo de cobrança, está muito chateado com a imprensa, vai continuar. Eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele, focar no trabalho e falar mais, que aí ele já está parecendo até outros treinadores que tem aqui no nosso país. Em vez de ficar falando do jogo, do que aconteceu, está falando de outras coisas. Vamos falar mais do jogo, do futebol, em vez de ficar falando de coisas que aconteceram um outro dia. Posso falar um pouquinho de jornalismo? Posso falar? Fala, Bubu, que depois tem uma pergunta para o Zé. Então, eu acho legal, né? Porque eu participei do Sport Center logo depois da final do Paulista, que o São Paulo ganhou de 2-0 do Palmeiras. Aí, como é normal, a gente mostrou a coletiva, o Abel falando, aliás, depois de um bom tempo, né, que era o auxiliar dele que falava, tinha até a dúvida se era ele que apareceu ou não, ele apareceu. Aí, a fala dele, não sei nem a hora que foi a coletiva,
ele começa falando desse jeito meio áspero, né? O São Paulo não foi melhor que o Palmeiras em nada. Na transição, no ataque posicional, né? Um monte de termos mais moderninhos do futebol. Ele descascou ali e tirou o mérito do São Paulo. Depois, mais pro final da coletiva, bem no final da coletiva, eu acho que ele percebeu já o erro dele, que ele tinha passado do ponto, e aí ele terminou, olha, mas parabéns ao São Paulo, parabéns ao Crespo pelo título. E ele disse que está muito aborrecido porque a imprensa pegou só a parte inicial da coletiva dele, que ele disse que o São Paulo não foi melhor em nada, que não sei o que e tal, e ignorou isso. Primeiro é o seguinte, eu vou defender a minha causa pessoal primeiro. Eu destaquei isso, que ele deu no final ele melhorou, reconheceu o erro e deu parabéns ao São Paulo. Só que eu vou dar um exemplo. Hoje a Dani está estreando como apresentadora aqui do Futebol na Veia. Então se eu chego e falo assim, a Dani não é uma grande apresentadora. Se prepara, você tá no futebol, você tá aqui no Futebol na Veia e tal. Então vamos chegar, eu vou dar as boas-vindas pra Dani. Aí eu falo assim, olha... Cuidado, você já tá ficando azul já, hein? Não, azul é por causa do brilho aqui. A Dani não é uma grande apresentadora, ela não tem nada de bom, não tem nada melhor do que outra pessoa, mas boa sorte, parabéns, viu, Dani, por apresentar o programa. Aí o Mauro, que é o nosso presidente, ele vai fazer uma edição da minha fala. Ele vai dizer, Rodrigo Bueno parabeniza a Dani pela estreia, ou ele vai chegar e falar assim, Rodrigo Bueno ataca a Dani, Rodrigo Bueno diz que Dani não é uma boa apresentadora, tal. É claro que o peso jornalístico da minha primeira fala, falando mal da Dani, é mais forte do que os parabéns que eu tô dando pra ela. Então não adianta ele chegar então. Ele falou meia hora, Rodrigo. A culpa é sua, Mauro. A culpa é sua, Mauro. É você o culpado. Eu falei desde o início isso, né? Ele ficou meia hora detonando, São Paulo, etc, tal, e depois ele falou 15 segundos, ele reclama aí de 30 segundos, ele falou 15 segundos, parabéns, hein, tal, ganharam. Mas ele passou a entrevista toda dizendo que foi um jogo igual, que o outro não mereceu, que... Você acha que os 30 segundos que ele se refere é o que ficaria pro final? Que por acaso aqui entrou, hein? Passou aqui. Eu vi isso aqui. Eu vi ele falando isso no final. Mas já na verdade, ô Mauro. Ô Zé. Tem hora que falar para vocês, porra. Fala, Zé. Pelos de gato não vão me parar. Alegra é alívio rápido da alergia e não da sono. Alegra, viva no seu melhor. Pode falar. Não, completa aí o que você queria dizer, mas eu quero te perguntar também o seguinte, em cima disso, né? O Djalminha tocou num ponto muito importante, assim, que ele está se assemelhando a muitos técnicos brasileiros. Quando o Abel chegou, a gente tinha muita esperança de um serviço ao futebol nacional e não só ao Palmeiras. Ao Palmeiras eu acho que é indiscutível, ele é um bom técnico. Mas se o Abel vai embora agora, no fim da temporada ainda tá longe, mas no meio do ano, numa janela dessa, ele deixa um legado pro futebol brasileiro? Terminando só o que o Mauro tava falando, né? Só lembrando, o Abel é o terceiro trabalho do Abel como treinador profissional. Primeiro foi no Braga, ficou 2 anos no Braga, 1 ano no PAOK, em Tessalonique, na Grécia, e agora o Palmeiras. Dos 3 aí não tem nem comparação, embora o PAOK seja um time grande na Grécia, eu joguei lá, é um time tradicional, mas não chega nem aos pés da importância que tem o Palmeiras no cenário do futebol brasileiro. Então, assim, ele está mostrando ser inexperiente em lidar com essas situações, né? Ele está colocando o ego dele acima de tudo, quando, na verdade, ele tinha que colocar o ego para trás e entender e enxergar uma nova realidade, uma nova experiência que ele está tendo a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo, né? E que ele vai aprender aqui para levar para o resto da vida dele. Ele tem que entender isso, mas às vezes é complicado, né? Porque existe uma vaidade que é muito grande, né? Muitas vezes ela floresce assim de uma certa forma e aí fica ruim. Então ele acaba se perdendo nas declarações. Em relação ao legado, olha, Dani, eu confesso que eu acho que ele não deixa legado como deixou o Jorge Jesus e nem o Sampaoli, né? Porque o estilo de jogo que ele vem apresentando, muitos treinadores brasileiros fazem isso, que é marcação e contra-ataque. E muitas das coisas que nós sempre questionamos são muito criticadas. muitas das... Sim.
Isso, muito das coisas que a gente sempre criticou nos brasileiros sobre... E aí, por favor, hein, não é nada contra estrangeiro, pelo amor de Deus. Eu tô só me pegando a pergunta da Dani, pelo amor de Deus, porque né, as pessoas levam pro outro lado, não é isso. Mas muito daquilo que nós cobrávamos dos treinadores brasileiros, que era justamente sair dessa questão de marcação, pressão e sair em velocidade, nós estamos vendo no Palmeiras. O Palmeiras marca muito bem e sai em contra-ataque. Aí se você pegar um jogo e falar, não, qual que o Palmeiras jogou? Qual foi o jogo que o Palmeiras propôs o jogo como fez o Jorge Jesus? Como fez o Sampaoli? Eu não vi, eu não lembro. Pode até ter feito em algum momento desse período que ele está aqui, mas eu não vejo com frequência. Né? Então, assim, eu sinceramente... Não tem nada a ver com personalidade, né, Zé? Porque se fosse por isso, a gente também não falaria em legado do Sampaoli. Não, eu não acho não. Eu acho que ele tá se repetindo, ele está fazendo exatamente o que os nossos treinadores fazem. Só que é o seguinte, os nossos treinadores, Dani, aí, de certa forma, eu vou tentar entender por que os nossos treinadores fazem assim. Porque os nossos treinadores, eles são obrigados a ganhar todas. Porque se eles tiverem uma sequência de 3 partidas ruins, na quarta ele é questionado e na quinta ele é mandado embora. Nós estamos falando do Rogério Ceni. Daqui a pouco nós iremos falar do Silvinho se ele não conseguir encaixar uma sequência no Corinthians. O Crespo, quando optou pelo time lá no Tabu, foi questionado, recebeu até nota da torcida organizada. Né? Então, assim, há um sugestionamento, né, vamos dizer assim, de comportamento para os nossos treinadores. Infelizmente já está no subconsciente. Ou eu faço isso, ou eu vou ser mandado embora daqui 3 jogos, 4 jogos. Eu sou obrigado primeiro a arrumar a casinha, ganhar confiança, empatar, não perder, e na quinta ou na sexta tentar alguma coisa para poder jogar. Os treinadores estrangeiros, eles vêm com uma certa... A gente entende que ele precisa... Tarde Forcê é mais imunidade. Tarde Forcê é mais exposição. Tarde Forcê tem vitamina C. Se adaptar ao futebol brasileiro, a vida no Brasil, a forma como pensam os nossos jogadores, e de certa forma a gente fala, não, peraí, ele precisa de um certo tempo maior do que os treinadores brasileiros. E esse tempo maior, o Abel, ele vem conseguindo esse tempo maior e até com uma certa paciência. Né? Só que ele não está conseguindo sair disso daí, dessa mesmice. E já está se apegando, como o Djalma falou, aos treinadores que nós temos aqui e ao vício que tem no Palmeiras, né? Porque quando ele fala assim, eu falo para os meus jogadores que o que vem de fora tem que nos fortalecer. É a famosa frase, a turma do amendoim lá em cima é difícil. Traz tudo para dentro do vestiário e nós vamos mostrar que está todo mundo errado, porque é o mundo contra o Palmeiras. O Felipão usava muito isso. Isso era um ato que existe. Então, assim, ele precisa tomar cuidado. Alguém precisa chamar o Abel, que eu acho que ele é um sujeito do bem. Ele não é ruim, má pessoa, não. É que você fica nervoso. E às vezes, quando você fica nervoso e não tem a experiência, você perde um pouco as estribeiras e perde um pouco a noção da realidade. Alguém chamar do lado, aí não sei se o Dracena, o Cícero, né? Que são os caras que estão ali mais próximos dele. Vem cá, Abel, vamos sentar, conversar, você está nervoso, está sentindo falta da sua filha, vem cá, vamos fazer um pedido, vamos talvez trazer a sua filha, os seus familiares para cá, fica uma semana com eles aqui, depois vai embora, porque existe isso também, passa na cabeça do Abel, porque ele também é um ser humano. Né? Ele também não pode se privar dos sentimentos. E aí, quando você fica no meio dessa avalanche, dessa cobrança, do nervosismo, você acaba colocando tudo dentro de um balaio e na primeira oportunidade você joga para fora. E aí que eu acho que é onde ele está se perdendo.